de vocês no chat, para eu contabilizar posteriormente quem estava presente neste momento. Então, por favor, coloque o nome no chat. Já vou entrar diretamente no assunto, porque nós temos uma manhã produtiva. Então, dando continuidade ao cronograma da nossa disciplina, a partir desse momento, nós vamos começar a estudar os fármacos antimicrobianos. E na FAR 628, nós vamos dar ênfase principalmente entre os antimicrobianos, os fármacos antibióticos. Eu só esqueci de perguntar, vocês estão vendo a apresentação? Sim. A gente está vendo. Então, ótimo. Então, a antibiótico terapia, se a gente for imaginar, esse conceito ele já existe desde antes de Cristo. Apesar de a teoria microbiana das doenças só ter surgido muito recentemente, então, há menos de 300 anos. Só que desde 500 anos antes de Cristo, já existiam alguns procedimentos que eram considerados como seguros e como para evitar a mortalidade. Por exemplo, como o uso de vinhos em ferimentos por Hipócrates e a aplicação de molho de soja sobre furúnculos e para evitar essa progressão. Então, mesmo sem saber que boa parte das doenças doenças infecciosas são causadas por bactérias, já fazia o uso de substâncias que diminuía a proliferação ou a sobrevivência dessas bactérias nesses ambientes e, consequentemente, já se tinha noção dos benefícios dessas atitudes. Só que a teoria microbiana das doenças, ela só veio surgir aí há menos de 300 anos, quando Louis Pasteur elaborou a teoria biogênica e, em 1876, Koch isolou o bacilo de Koch, que é conhecido como o causador da tuberculose. E a partir da teoria microbiana das doenças, porque até então acreditava-se que as doenças eram castigo dos deuses, era porque a pessoa muitas vezes foi contra as leis daquele império, então tinha algo muito místico e como punitivo na relação do aparecimento das doenças. E só foi a partir do final de 1800 que surgiu, que nós tivemos base de conhecimentos para entender que boa parte das doenças tinham origem microbiana. E entre a origem microbiana, boa parte também envolviam bactérias, que foi descoberto posteriormente. A partir disso, foi possível começar a desenvolver estudos para direcionar para a busca do tratamento dessas doenças infecciosas. Então, no século XX, foi o século do grande avanço na descrição das doenças infecciosas, com a identificação e caracterização dos patógenos e os seus mecanismos que levavam àquela determinada doença. A partir dessa descoberta, foi possível fazer a busca de fármacos que atuassem com essa finalidade. Mas, apesar de haver uma busca constante de moléculas, a descoberta do primeiro antibiótico, ela ocorreu de forma acidental. Então, não foram através das pesquisas direcionadas. Então, em 1900, já conhecendo a origem microbiana das doenças, foi feito amplamente o uso de arsênico, que eles observaram quando eles faziam experimentos e nessa busca por substâncias que matavam micro-organismos, o arsênico matava o micro-organismo, só que ainda não tinha esse conceito de toxicidade. O arsênico, ele matava o micro-organismo, mas também intoxicava aquela pessoa que fazia o uso.
e as doses, em doses muito pequenas, poderiam levar ao óbito daquela pessoa. Mas o que a gente observa aqui? Que a gente já tinha este conceito dessa terapia antimicrobiana. E, como eu falei, só que o primeiro antibiótico ele foi descoberto de uma forma acidental, que foi Flame, em seus experimentos, que ele estava fazendo experimentos e com uma contaminação do fungo penicílio na sua cultura de bactérias, ele observou que aquela cultura onde tinha o fungo, em volta se formava um halo que essas bactérias, essa colônia tinha regredido, tinha morrido. E aí surgiu a descoberta da penicilina. Apesar da penicilina ter sido o primeiro antibiótico que foi descoberto, ele não foi o primeiro antibiótico a ser utilizado. Por quê? Porque a penicilina, eles observaram, é um antibiótico produzido pela via fermentativa, e eles não tinham uma escala industrial para a produção dessa substância. Então, eles faziam lá de forma amadora essa caracterização, e e eles não conseguiam extrair grandes quantidades de penicilina a partir da fermentação que se fazia em laboratório. E nessa busca por substâncias que tinham esse efeito antibacteriano, antimicrobiano, foi descoberta a classe das sulfonamidas. Então, em 1935, foi descrito o efeito terapêutico do Prontosil, que foi a primeira sulfonamida sintetizada. E em 1938, houve a primeira sulfonamida a ser comercializada. Então, a partir de 1938, nós tivemos o primeiro fármaco antibacteriano descoberto e vendido com acesso para a população. Somente em 1939, 10 anos após a descoberta da penicilina, foi possível estabelecer a obtenção industrial em grande quantidade dessas penicilinas, da penicilina em si. E a partir daí, a penicilina veio, junto com a sulfapiridina, fazer o rol dos antibacterianos vendidos. E a partir de 1940, e especialmente em 1950, na década de 50, houve um avanço muito grande da antibiótico terapia. Então, em 1940, na década de 40, nós tivemos o uso terapêutico da penicilina e com impacto muito grande até mesmo na expectativa de vida da sociedade. Eu falo que houveram duas classes de medicamentos que revolucionaram a medicina. Uma delas foram os antibióticos, porque a partir da década de 40, quando houve o uso de uma certa forma democratizado, ou não democratizado, não é a palavra, mas o uso amplo da antibiótico terapia, houve um aumento da expectativa de vida da população mundial. Então, a descoberta da antibiótico terapia e o antibiótico como arsenal terapêutico, ele permitiu o aumento da expectativa de vida da população. E uma outra classe de fármacos muito importante que revolucionou a medicina foram os anestésicos, porque a partir da descoberta dos anestésicos, que também foi lá pelo final, por volta de 1800, 1850, houve o aprimoramento das técnicas cirúrgicas. Então, hoje só é possível fazer as cirurgias de forma avançada, como ocorre na era moderna, a partir dos anestésicos. Então, eu considero como farmacologistas como as duas grandes classes que revolucionaram a medicina e o tratamento das pessoas. E em 1950, nós chamamos que foram os anos dourados da quimioterapia antimicrobiana, porque a maior parte dos fármacos
antibacterianos que nós utilizamos na atualidade, eles foram sintetizados e descobertos na década de 50 e em menor proporção na década de 60. E hoje, qual é o foco atual direcionado à antibiótico terapia? É o desenvolvimento de antibióticos sintéticos e semissintéticos com propriedades mais desejáveis e com diferentes espectros de atividade. E aí se torna algo de uma forma preocupante. Por quê? Nós temos mais de 30 anos que não se descobre nenhuma nova classe de antibióticos. E nós estamos vendo sucessivamente o aumento da resistência bacteriana ao arsenal terapêutico já disponibilizado. Então, existe um estudo de um economista, que com esse estudo ele ganhou um prêmio Nobel, demonstrando que se os governos não investir no desenvolvimento de novos fármacos antibacterianos, em 50 anos nós vamos voltar a morrer de doenças infecciosas de origem bacteriana, como nós morríamos antes da era pré-antibiótica. E com esse estudo ele chama a atenção que esse desenvolvimento ele não deve ser somente por empresas privadas, que o governo que tem que ter esforços governamentais investindo em pesquisa antibacteriana. Esse estudo, se eu não me engano, ele foi publicado em 2016, e a gente não está vivendo com uma doença bacteriana, essa falência do mundo moderno, como se estabelece, mas nós estamos vivendo, de uma certa forma, vivendo as consequências com o vírus. Então, as infecções por coronavírus, elas já têm ganhado algum destaque desde 2003, quando nós tivemos o primeiro ciclo epidêmico da SARS. Depois nós tivemos, novamente, um novo surto epidêmico que foi localizado no Oriente Médio com a MERS, todos derivados de coronavírus. E hoje nós estamos vivendo aí uma pandemia, então não foi algo epidêmico, se tornou pandêmico, e o que eu estava vendo histórico de busca de estudo em coronavírus. Então, a partir de 2003, teve um boom do estudo sobre coronavírus, sobre os mecanismos patogênicos desse vírus, e, posteriormente, os investimentos foram diminuindo e as pesquisas foram se tornando escassas nesse sentido, nessa área de conhecimento. Com o MERS, quando foi 10 anos após a epidemia de SARS, houve um surto epidêmico de MERS, mas como ele foi localizado somente no Oriente Médio, não se deu atenção. Então, quando nós tivemos o surto com a SARS-CoV-2, o que acontece? O conhecimento, ele já estava, de uma certa forma, defasado, e teve que haver uma busca indiscriminada para entender o funcionamento desse vírus e, consequentemente, buscar alternativas terapêuticas eficazes. Só que nós sabemos da dificuldade do desenvolvimento de antivirais. E, atualmente, para toda infecção viral, o mais indicado é que ocorra a prevenção, a ação de forma preventiva. Mas o que nós ocorremos dentro disso? O que fica a lição e que pode se aplicar daqui 30, 40 anos para a antibiótico terapia? Se a gente não tiver investimento sustentado, constante, e não ficar preso ao investimento das indústrias farmacêuticas, nós vamos voltar a morrer de infecções bacterianas. E um questionamento que eu tenho nessa epidemia na pandemia da Covid-19, o que eu me questiono muito é que a tecnologia, a vacina, a tecnologia está na mão de algumas empresas. E o meu questionamento é,
por que essa tecnologia, já que nós temos uma doença que está afetando o mundo como um todo, que está causando consequências não somente na perda de vidas de uma forma como não se via no mundo há muito tempo. E a partir disso, e não somente por esse fato, mas também com o colapso econômico, por que essa tecnologia não está sendo passada, não se tornou pública? Então, o interesse econômico de uma empresa, ele é maior do que o interesse da humanidade? E fica esse questionamento. Então, eu só quero fazer essa reflexão porque a gente tem que atualizar e trazer a disciplina e os conceitos para a nossa vida. Então, o que nós estamos ocorrendo, quando o interesse de uma empresa ele é maior do que de um Estado, do que a manutenção da vida de um Estado, a gente fica refém das situações. Eu não estou falando para quebrar a patente, mas poderia-se passar essa tecnologia e os governos pagassem por essa tecnologia para ampliar a capacidade produtiva de vacina. E já demonstrou que não adianta vacinar. Os Estados Unidos está com 100 milhões de pessoas vacinadas. Então, eles vão continuar com as fronteiras fechadas para o mundo? Porque enquanto houver um pico epidêmico em qualquer região do mundo, a gente corre o risco dessa pandemia se alastrar novamente pelas características do SARS-CoV-2. Então, e isso pode, e se a gente insistir nessa situação, a gente pode enfrentar aí, posteriormente, uma epidemia mas voltar a morrer por falta de ferramentas farmacológicas efetivas para combater infecções bacterianas. E por que esse fato se torna... nós vamos falar dos mecanismos de resistência na aula de hoje, e por que o desenvolvimento dessas superbactérias, e um dos fatores envolvidos no desenvolvimento dessas superbactérias está envolvido com o uso indiscriminado de antibióticos. Então, eu trouxe aqui uma fotomicrografia de uma lixeira nos Estados Unidos na década de 50. Então, olha só a propaganda. Penicilina cura a gonorreia em 4 horas. Até parece que a gente está no centro de BH, né? Traga o seu amor em 5 horas. Se não acontecer, eu devolvo o dinheiro. Então, quando eu olho esse cartaz, eu tenho essa sensação. Então, procure o seu médico hoje. Então, esse uso indiscriminado de antibióticos, não só na terapia humana, bem como na pecuária, tem favorecido o desenvolvimento de cepas multiresistentes a todos os fármacos presentes aí no arsenal terapêutico atual. Então, dentro desses fatores, nós temos aqui a descoberta de Flemme com a infecção. Aqui ele tinha uma placa que ele cultivava Staphylococcus aureus e houve uma contaminação. A primeira sensação dele foi jogar todo o experimento dele fora, porque havia contaminado por fungos, só que um bom pesquisador, ele tem que ter um olhar crítico. Não estava envolvido com a pesquisa dele, mas ele observou que aonde tinha a colônia de fungos, criava-se um halo que essas bactérias não conseguiam se desenvolver e tinham morrido. E aí foi-se buscar o fator causador. E recebeu o nome de penicilina porque a espécie do fungo era o penicillium. Então, qual é o conceito especificamente de antibióticos? Antibióticos são substâncias produzidas por micro-organismos vivos, podem ser eles bactérias, fungos, actinomicetos, que suprimem o crescimento ou matam outros micro-organismos. Esse conceito foi ampliado porque esse conceito ele surgiu a partir do momento que eu descobri as penicilinas. Então, as penicilinas, as cefalosporinas, são todos antibióticos obtidos pela via fermentativa em que se utilizam fungos que produzem substâncias que matam bactérias, alguns tipos de bactérias.
esse conceito foi ampliado, pois hoje boa parte dos antibióticos eles são obtidos através da via sintética, como exemplo, as sulfonamidas e as quinolonas. Então, nós observamos que o conceito atual de antibióticos são substâncias produzidas por micro-organismos ou por via sintética, que suprimem o crescimento ou matam bactérias. Então, vão ter ação especificamente sobre bacteriostática ou bactericida. E qual é o objetivo? É inibir ou matar bactérias infecciosas e ter efeitos mínimos ou nenhum efeito sobre aquela pessoa que faz uso desse antibiótico. E também ter efeitos reduzidos sobre a microbiota natural daquele organismo que está fazendo uso deste antibiótico. Então, os antibióticos, eles são muito importantes porque eles são fármacos curativos, então, a intenção deles não é controlar uma infecção, e sim debelar essa infecção daquele micro-organismo. Ele tem uma grande importância principalmente em países em desenvolvimento, em que ainda nós temos um impacto de muitas mortes por doenças infecciosas, mas o surgimento de superbactérias tem demonstrado que isso pode virar novamente um problema global. Eles são um dos fármacos mais receitados, em torno de 30% das prescrições hospitalares, elas são à base de antibióticos. E qual é o grande problema que nós estamos enfrentando na era moderna? Que nós temos um arsenal terapêutico e muitas vezes esse arsenal terapêutico ele não é utilizado de forma correta. E esse uso incorreto, tanto na seleção desse antibiótico, quanto também no uso pela população, tem favorecido no aparecimento de patógenos resistentes, e o que demanda a necessidade de novos fármacos, e isso aumenta o custo da assistência médica como um todo, e aumenta a mortalidade por doenças infecciosas. Então, hoje, atualmente, um dos grandes problemas da COVID, a partir do momento que o paciente fica debilitado muito tempo, na tentativa de recuperar a sua função pulmonar, são as infecções secundárias. E as infecções bacterianas aí têm feito um estrago muito grande nesses pacientes internados, especialmente intubados. Vocês chegaram a ver que a mortalidade de pacientes intubados no Brasil, ela é uma das maiores do mundo. Em um estudo publicado recentemente, demonstra que no ano do início de março até dezembro, esse estudo avalia esses dados, esse período, 80% das pessoas intubadas no Brasil, elas morreram. Então, somente 20% das pessoas, elas conseguem sobreviver. E muitas pessoas estavam ao óbito, elas tinham infecções bacterianas secundárias. Então, quando eu penso em fármaco, na ação de um fármaco antibiótico sobre o meu organismo, ele considera os antimicrobianos como um todo. Mas aqui eu já vou focar para terapia antibacteriana. Então, o que vai interferir no uso de um antibiótico? O que interfere no resultado terapêutico? Então, são vários fatores que se estabelecem desde a seleção desse antibiótico e até mesmo fatores relacionados ao organismo. Então, que vão afetar esse resultado terapêutico. Então, quais os primeiros fatores estão envolvidos com as propriedades farmacocinéticas? Então, a porcentagem de absorção, a distribuição desse antibacteriano no organismo, a metabolização e o tipo de excreção podem afetar na concentração
que o fármaco chega no local da infecção. Então, a maioria das infecções bacterianas, elas estão localizadas, ainda bem, né? Porque quando ela já tem uma extensão maior, a gravidade também é maior. Então, para eu ter o efeito desse fármaco, eu tenho que garantir que a concentração do fármaco que chega naquele local da infecção consiga parar o crescimento ou ou matar essa colônia bacteriana estabelecida. E aí a gente tem um primeiro conceito muito importante para o uso racional de antimicrobianos, que é a concentração inibitória mínima, que ela vai ser específica para cada patógeno e para cada fármaco. Então, o que é o SIM, ou concentração inibitória mínima? É a menor concentração do antimicrobiano capaz de inibir o desenvolvimento visível do organismo. Então, ele pode, se for um fármaco bacteriostático, ou seja, aquele que impede o crescimento daquele micro-organismo, eu vou ter que garantir que aquela concentração que chega no local da infecção vai permitir, ela tem que ser maior do que o SIM. Por que ela tem que ser maior do que o SIM? Porque se essa concentração for menor do que o SIM, eu vou ter uma subdose desse fármaco, e eu não vou conseguir controlar essa infecção. E na antibiótico terapia, administrar subdoses pode favorecer a seleção de micro-organismos mais resistentes, ou seja, aqueles micro-organismos mais sensíveis a esse antibiótico, eles vão morrer. Mas aqueles que carregam já uma certa resistência, eles vão sobreviver, vão se multiplicar, e aquela infecção vai ser dominada por cepas resistentes, e aí vou perder a eficácia desse antibiótico. Então, garantir que a concentração do meu antibiótico fique acima do SIM é a primeira premissa para eu conseguir controlar uma infecção bacteriana em determinado tecido. Além disso, nós vamos observar que fatores farmacodinâmicos, então, avaliar como é a ação desse fármaco, se é uma eliminação tempo dependente, eliminação concentração dependente ou possuem efeito pós-antibiótico, são fatores que podem afetar o que, na escolha desse fármaco, estão direcionados principalmente com a gravidade da infecção. Então, dependendo da gravidade, eu vou escolher fármacos que tenham uma ação concentração dependente, ou seja, para ele exercer o seu efeito antibacteriano, ele vai ser, se eu aumentar a concentração, eu aumento a capacidade do efeito antibacteriano, porque a avaliação tempo dependente, o que acontece? Eu tenho que esperar ciclos de meia-vidas para conseguir atingir o efeito máximo. Então, mesmo que eu aumente a concentração, eu tenho que esperar esse tempo para atingir essa efetividade máxima. Então, isso é importante também na seleção desse fármaco antimicrobiano. Então, e o resultado? Como nós vamos avaliar a efetividade de uma terapia antimicrobiana? Através da contagem bacteriana, na redução da mortalidade, e o principal fator envolvido aqui nessa determinação é a melhora clínica deste paciente. Então, o sucesso de uma terapia está associada especialmente com a melhora clínica deste paciente, porque nem sempre a gente consegue fazer a coleta de amostra no local da infecção para fazer uma contagem bacteriana. Então, em tudo, pode falar. Posso só dar um exemplo em relação a isso? Uhum. Em relação à sífilis, que é um caso interessante de falar dessa questão tanto da concentração inibitória mínima quanto da farmacocinética. Por exemplo, se a gente tem a sífilis, a primeira etapa, né, o primeiro estágio dela, a gente vai tratar ela com a penicilina G-benzatina. Agora, se é uma sífilis terciária que já tem a neurosífilis,
ela já está lá no sistema nervoso central. Então, não adianta eu dar a penicilina G-besatina, porque ela não vai conseguir chegar no local, que é no sistema Não nervoso. atravessa a barreira hematoencefálica. Isso. Então, a gente vai precisar trocar o fármaco para a penicilina G cristalina, para ela atingir o sistema nervoso central e ter essa concentração inibitória mínima para matar o patógeno ali. Exatamente, e aí eu vou explicar um pouquinho cada um desses parâmetros, como eles interferem. E eu falo depois nessa aula o que tem que ficar bem claro dentro dessa terapia antimicrobiana. Para ter um sucesso, o primeiro fator tem que avaliar a seleção desse fármaco, porque nós vamos falar algumas propriedades desses fármacos antimicrobianos que são muito importantes, como espectro de atividade. Outro fator que isso vai afetar a seleção de um fármaco logo no início. Então, eu tenho que selecionar, ao selecionar um fármaco, eu tenho que avaliar o espectro de atividade. Então, se eu tenho uma infecção, por exemplo, por micobactérias, eu não adianto administrar um fármaco que atua sobre bactérias somente gram-positivas. Sim. Se ele não atua sobre bactérias atípicas, eu não vou ter sucesso terapêutico. Um segundo fator entre os parâmetros farmacocinéticos de maior relevância, clinicamente, eu não estou falando na parte de desenvolvimento, é a distribuição desse antibacteriano no meu organismo. Porque, por exemplo, o norfloxacino. O norfloxacino é extremamente efetivo, ele cobre muito bem bactérias gram-negativas. Então, se eu tiver uma infecção por gram-negativa pulmonar, eu posso usar norfloxacino? Nós vamos ver que não. Por que não podemos? Porque a distribuição corporal do norfloxacino, ela é pobre nos meus pulmões. Então, a sua maior concentração do fármaco, ela fica principalmente na região do trato gastrointestinal e na região pélvica. Então, cobrindo os nossos órgãos, nosso sistema gênito-urinário. Então, o norfloxacino é extremamente efetivo para tratar infecções gram-negativas na região abdominal, mas é inefetivo para tratar infecções pulmonares por gram-negativas. Se eu pegar numa placa, se eu pegar essa bactéria, por exemplo, se eu tenho uma infecção por gram-negativo pulmonar, se eu isolar essa bactéria e fizer um teste na placa, o norfloxacino vai ser efetivo? Possivelmente. Mas por que ele não é efetivo quando eu administro? Porque a sua distribuição corporal não é ampla. Então, é um dos pontos muito importantes, e esse exemplo da Olivia se encaixa. Por exemplo, para tratar sífilis em mulher grávida, por que a preferência é o fármaco de escolha a penicilina? E até mesmo se a mulher, ela tiver alergia à penicilina, a gente vai dessensibilizar essa mulher e vai administrar a penicilina. Porque a alternativa terapêutica é a azitromicina, e a azitromicina não atravessa a barreira placentária. Não adianta tratar a sífilis em uma mulher grávida e não tratar o feto. Então, olha, outro fator está envolvido, qual parâmetro farmacocinético? Distribuição. Então, em uma seleção de um antimicrobiano, primeiro, eu tenho que avaliar o espectro, mas não é somente o espectro de ação. Eu também tenho que avaliar o quê? O segundo ponto é a distribuição desse fármaco no meu organismo. Porque aí eu vou ter condições de fazer uma seleção adequada desse antimicrobiano, desse antibacteriano. E aí nós vamos entrar nos aspectos farmacocinéticos, que é o que a gente já estava falando, que é a penetração do antibiótico nos compartimentos anatômicos. Então, ou seja, é a quantidade do antibiótico que consegue chegar ao local da infecção. Então, aqui nesse exemplo, o exemplo que eu dei sobre a penicilina e o tratamento da sífilis em mulheres grávidas. O exemplo que a Olivia deu sobre o uso de penicilina besatina e penicilina G em sífilis, quando eu tenho neurosífilis. Então, quando eu tenho que mudar o tratamento. E o exemplo que eu dei relativo ao norfloxacino. E nós vamos para mais um exemplo. Por exemplo, o levofloxacino. O levofloxacino, o que ele se demonstra?
Aqui eu tenho o pico de concentração do tecido, da concentração do fármaco no tecido em relação ao plasma. Então, após administrações sucessivas do levofloxacino, o que se observa? Que no trato urinário, a concentração dentro do levofloxacino no trato urinário é 67 vezes maior do que no plasma. Então, se eu administro o levofloxacino para tratar uma infecção no trato urinário, e essa bactéria, por exemplo, no trato urinário, as infecções maiores são por gram-negativas, e o espectro de ação do levofloxacino, ele é um antibiótico de amplo espectro. Ele tem atividade sobre gram-negativas, sobre gram-positivas e sobre algumas bactérias atípicas. Então, se eu tenho uma infecção, por exemplo, por Escherichia coli, e ela não tem resistência ao levofloxacino, a chance de falência terapêutica, ou seja, de não erradicar essa infecção, é de 0%. Porque a concentração do antibiótico, ela é elevada. Eu consigo garantir que a concentração do antibiótico no tecido, ele fica acima do 5. Então, eu consigo erradicar essa infecção. Agora, quando eu já avalio o uso do levofloxacino para tratar infecções que atinjam o meu tecido pulmonar, eu já posso, a concentração do levofloxacino nesse tecido é em torno de 3 vezes maior do que a concentração circulante no plasma. Eu posso ter um índice de falha dessa terapia de 3%. Por quê? Porque pode ser que em algum momento a quantidade do levofloxacino, a concentração do antibiótico, fique menor do que o SIM. E aí, o que vai sobreviver? Somente as bactérias. Primeiro, eu tenho numa colônia bacteriana, quando eu tenho uma infecção, eu não tenho somente um tipo de cepa, eu tenho vários tipos de cepas que estão levando àquela infecção. E eu tenho diferentes sensibilidades a um determinado antibiótico. Então, aquelas cepas que são mais sensíveis, elas são erradicadas logo no início. Aquelas cepas mais resistentes, elas demoram um certo tempo. Eu preciso de uma concentração, de um tempo maior do uso desse antibiótico e uma concentração mais elevada. Então, não estou conseguindo desenhar. Uma concentração mais elevada. Então, garantir que a todo momento do meu tratamento, a minha concentração do antibiótico fique acima do 5 é um fator primordial para eu conseguir erradicar essa infecção. Então, tratar uma infecção de trato urinário com levofloxacino é extremamente efetiva, que a chance de falha terapêutica é praticamente inexistente, se for feito o tratamento da forma prescrita. Agora, numa infecção pulmonar, pode ser que se eu não fizer totalmente o tratamento totalmente correto, eu posso ter uma falha terapêutica, porque a concentração do meu antibiótico, ela fica limítrofe ali, mas ainda é efetivo. Eu consigo controlar na maioria das infecções. Agora, tratar uma infecção de pele com levofloxacino é algo interessante? Vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que não, porque né, ele tem um índice de falência alto, e eu acho que para pele, o indicado seria, dependendo de onde seja, um uso tópico, não? Exatamente, pode ser um uso tópico, ou até mesmo algumas infecções de pele com maior gravidade, eu vou fazer a administração oral. E eu tenho, por exemplo, as cefalosporinas que tem uma ampla distribuição, por exemplo, se for uma furunculose. Então, preciso fazer um tratamento oral com antibiótico. Eu estou com vários furúnculos. Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer o tratamento oral. Mas eu tenho classes que atinjam alta concentração, como as cefalosporinas, como as sulfonamidas, e que tem ação efetiva nesse tratamento. Então, o que acontece? Nós temos que considerar esse fator. E qual fator aqui está envolvido nesse aspecto farmacocinético? É a distribuição desse fármaco. Então, quando eu for selecionar um fármaco antibacteriano, além de conhecer o espectro de ação, eu tenho que conhecer a distribuição corporal desse fármaco.
Se eu não conheço a distribuição corporal, e eu só vou pelo espectro de atividade, eu corro o risco de selecionar um fármaco que não vai ser efetivo para debelar essa infecção. Então, o que nós observamos? Que esses fatores, eles têm que ser levados em conta na seleção desse fármaco antibacteriano. E quais fatores podem afetar a distribuição dos fármacos antibacterianos? Então, como o exemplo que a Olivia deu foi ótimo, porque aqui, tá, a gente pode aplicar a todo momento. Então, são as barreiras físicas. Então, por exemplo, no caso da neurofílis, neurosífilis, o patógeno, ele conseguiu atingir o meu sistema nervoso central e se alojar. Então, para eu conseguir tratar, eu tenho que garantir que a minha concentração do antibiótico no meu sistema nervoso central fique acima do 100. Só que a penicilina bezatina, ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica de forma consistente e eficiente. Consequentemente, eu diminuo a concentração do antibiótico, vai estar o quê? Abaixo do 100, e eu não vou conseguir tratar essa infecção. Então, ao mudar a terapia antimicrobiana, o que acontece? Eu vou garantir que a concentração do antibiótico, ela vai, no meu sistema nervoso central, fique acima do 100. Então, eu vou selecionar a penicilina G, que vai ter essa capacidade cristalina, não na forma bezatina, vai ter a capacidade de garantir que a concentração do antibiótico fique acima do 100. Nós temos também, quando a infecção tem que passar, por exemplo, a infecção se estabelece em algum tecido, e esse tecido, por exemplo, no tecido muscular, ou no tecido ósseo, só que eu tenho uma grande barreira, uma grande camada lipídica a atravessar, a atingir. Isso também é uma barreira. Outra barreira muito importante, que a penetração é diferencial, é na minha região ocular. Como no meu sistema nervoso central eu tenho a proteção da barreira hematoencefálica, na região do olho eu tenho a proteção da barreira hematorretiniana. Outros fatores que podem afetar a penetração dos antibióticos são as propriedades químicas da molécula, como polaridade, e partição óleo-água. Então, são fatores que vão afetar essa distribuição desses fármacos. E, além disso, eu também tenho que considerar a presença de transportadores de membrana, que podem afetar a concentração do antibiótico no local da infecção. E o sistema nervoso central é um importante exemplo aqui. Ao longo da minha barreira hematoencefálica, eu tenho a expressão de glicoproteína P. E essa glicoproteína P, então, eu posso ter um antibiótico, mesmo que ele tenha características físico-químicas que permitam a passagem pela barreira hematoencefálica, mas a presença de expressão de glicoproteína P, ela pode gerar uma bomba de efluxo. Então, esse antibiótico que consegue atravessar a barreira hematoencefálica, parte dele, ele vai ser expulso do meu sistema nervoso central. Então, eu também tenho que avaliar se esse antibiótico, ele também consegue ser retirado do sistema nervoso central através da ação de glicoproteínas P. Então, quais tecidos que eu tenho uma maior dificuldade de penetração, ou que eu chamo de penetração diferencial? Nós já falamos o sistema nervoso central, os olhos e o líquido de revestimento epitelial dos pulmões, que essas barreiras físicas e também com a presença de transportadores de efluxo podem afetar na concentração do antibiótico no sistema nervoso central. Além disso, existe, quando a gente estuda farmacocinética, todos os cálculos que a gente aprende, a gente considera como se o corpo fosse um compartimento único. O que isso significa? Que aí vocês lembram daqueles modelos compartimentais? Então, o que significa que é um compartimento único? É como se eu administrasse a dose do medicamento e o medicamento se distribuísse de forma igualitária no meu corpo como um todo. Então, isso a gente estuda na graduação, por quê? Porque geram modelos matemáticos mais simples. Só que, infelizmente, o nosso corpo ele não se comporta dessa forma.
Então, o que nós observamos? Que o nosso corpo, ele tem vários compartimentos. E esses compartimentos, que são os modelos de compartimentais múltiplos, a penetração do fármaco em cada compartimento, ela vai depender da concentração do fármaco e da taxa de transferência desse fármaco para aquele tecido. Então, a partir do momento que eu tenho a administração do fármaco, seja pela via oral ou pela via intravenosa, o primeiro compartimento que eu vou atingir nesse corpo é o plasma. E essa taxa de transferência do fármaco do plasma para os tecidos vai depender do que? De vários fatores. E os fatores como barreiras físicas, característica do tecido e característica da molécula vão afetar nessa taxa de transferência. Então, por exemplo, nesse modelo compartimental, e isso para terapia antimicrobiana é essencial a gente saber que desse modelo multicompartimental, não para calcular, mas para a gente saber que existe. Então, por exemplo, eu posso ter altas doses do fármaco na minha corrente sanguínea, mas eu não consigo atingir determinados compartimentos do meu corpo, como meu sistema nervoso central, como a região dos olhos, ou até como tecidos diferenciais, como a pele, porque esse fármaco não tem propriedades físico-químicas que permitem uma ampla distribuição. Então, isso pode ser calculado, mas aqui não é a intenção a gente ser calculado através da constante de transferência do fármaco para o plasma para cada compartimento. Para quem for trabalhar na área de pesquisa, no desenvolvimento de novos fármacos e antimicrobianos, isso tem que ser conhecido. Quando o fármaco ele já chega na clínica, a gente já conhece todas essas taxas, elas já foram calculadas, essas taxas de transferências que podem ser diferenciais a tecido. E aí é o exemplo do norfloxacino. A indicação clínica é para tratar infecções por bactérias gram-negativas sensíveis na região abdominal e do trato geniturinário. Se eu escolher tratar uma infecção de pele com norfloxacino, eu tenho uma grande chance de falha terapêutica. Se eu escolher tratar uma infecção de pulmão com norfloxacino, a chance de falha terapêutica é muito alta. Por quê? Toda essa taxa de transferência para o pulmão, para o trato geniturinário, para a pele, para o sistema nervoso central foi calculada. Então, quando está falando que a distribuição dele atinge somente uma parte do organismo, significa que somente nessa região eu vou conseguir atingir que a minha concentração do antibiótico fique acima do 5. Em outras regiões, eu não posso garantir. E aí, toda vez que o antibiótico, a concentração ficar abaixo de 5, eu não consigo controlar aquela infecção. Eu vou ter falha terapêutica. E aí, eu não vou ter sucesso terapêutico. E aí, estou selecionando micro-organismos que possam carregar resistência a esse mesmo antibiótico. Então, são vários fatores que a gente não pode negligenciar. Outro fator, principalmente no ambiente hospitalar, porque fora do ambiente hospitalar, geralmente, a dose e o esquema posológico estão padronizados. No ambiente hospitalar, como eu tenho um tratamento de infecções que envolve geralmente uma maior gravidade, hoje a gente não fica tratando infecção de baixa gravidade no ambiente hospitalar, até mesmo pela exposição do paciente àquele ambiente que pode ter bactérias multiresistentes, o fato que afeta enormemente a eficácia do antibiótico é a escolha da dose e o esquema posológico. E aqui existe um fator muito importante para a atuação de nós, farmacêuticos, no processo de dispensação de medicamento, que é conscientizar o paciente a fazer todo o tratamento prescrito. Porque, geralmente, quando eu estou tratando uma infecção bacteriana, e a escolha do antibiótico ela foi acertada, em torno de 48 horas depois, eu tenho uma regressão significativa daqueles sintomas. E em torno de 4 dias depois, eu já tenho
o paciente tem uma melhora clínica visível e fica aquela sensação, eu estou curado da infecção. Essa melhora clínica se deve pela redução do quê? Da população bacteriana e, consequentemente, redução do processo inflamatório naquela região. Então, o que acontece? Mas significa que eu consegui erradicar aquela infecção? Não. Então, se está prescrito que o antibiótico é para tomar 7 dias, a importância de se tomar esse antibiótico durante 7 dias. Se está prescrito para 10 dias, a importância de se tomar esse fármaco por 10 dias. Porque alguns antibióticos, nós vamos falar isso um pouco mais à frente, a concentração dele é tempo dependente. Então, se ele foi prescrito por aquele tempo, significa que a concentração com a efetividade máxima dele vai depender do tempo de administração. Então, eu tenho que seguir. E aí vem um outro fármaco, um outro fator. Evitar pular doses. Por quê? Porque, se ao pular doses desse fármaco, eu posso fazer com que, em um determinado momento, a minha concentração do antibiótico fique abaixo do sim naquele tecido. E aí, qual é a taxa de multiplicação bacteriana? Por exemplo, a E. coli, ela dobra a sua população a cada 20 minutos. Então, se eu passo 2 horas sem tomar aquele fármaco do tempo previsto, a minha concentração do antibiótico vai cair no local, e aí eu posso favorecer o crescimento bacteriano. Essa colônia pode se multiplicar o seu tamanho, dobrar o seu tamanho. Então, a escolha da dose do esquema posológico, ele vai se correlacionar a concentração inibitória mínima com as concentrações plasmáticas obtidas em esquemas posológicos factíveis e não tóxicos. Então, o que significa? Não adianta também eu fazer uma administração quando a penicilina G, porque a sua administração é complexa, e hoje a gente prefere a penicilina bezatina. Porque a meia-vida da penicilina G no meu organismo é em torno de 30 minutos. Com a dose administrada, a sua ação no meu organismo chega, pela via intravenosa, chega até 4 horas. E a penicilina G, obrigatoriamente, a sua via de administração tem que ser parenteral. Imagine fazer uma administração de fármaco a cada 4 horas. Hoje a gente já tem alternativas terapêuticas, modulações para administração parenteral, que eu chego a ter uma ação de 24 horas. Mas a penicilina G pura é essa ação dela no meu organismo. Então, imagine fazer uma administração a cada 4 horas. É algo confortável? É algo factível? Não. Mas se eu aumentar muito a dose, eu posso gerar toxicidade desse fármaco. Então, ao se direcionar, ao fazer a escolha de dose, esquema posológico, isso tem que ser avaliado. Então, nós observamos esses fatores. Então, o que é esse exemplo? Só deixa eu apagar aqui. Então, no desenvolvimento de um fármaco antimicrobiano, ao se determinar o esquema posológico, o que se deve observar? Que no momento da administração do fármaco, eu tenho que garantir que a segunda dose desse fármaco seja administrada antes que a concentração do antibiótico fique abaixo do SIM, ou do MIC. MIC é em inglês, e SIM em português. Então, esse antibiótico, por exemplo, ele não pode ser um fármaco administrado uma vez ao dia, porque mais ou menos em torno de 12 horas após a sua administração, a concentração do fármaco no tecido fica abaixo do SIM. Então, esse antibiótico, pensando no esquema posológico factível, ele deveria ser administrado aqui uma nova dose. Opa, a minha curva não seguiu o padrão da anterior. Ele deveria ser administrado uma nova dose. E aí eu posso garantir que em todo momento, nas 24 horas do dia, eu tenho a concentração do antibiótico acima do SIM. E aí eu vou ter eficácia terapêutica. Por exemplo, só que eu tenho que ter um cuidado, eu posso só olhar esse parâmetro? Não. Porque aqui, por exemplo, eu posso ter o quê? Uma dose tóxica.
Vamos considerar que aqui é a dose que já gere toxicidade no meu organismo. Então, essa dose administrada, ela não está sendo adequada, porque ela passa a concentração de segurança à janela terapêutica desse fármaco. Então, professor, eu vou dividir essa dose em 3 vezes ao dia. É ideal essa administração? Não, porque olha só, eu tive um tempo, em torno de 2 horas, que minha concentração do antibiótico ficou abaixo do 5. Então, esses 2 esquemas terapêuticos são inadequados. Então, qual seria a melhor alternativa terapêutica? Administrar esse fármaco em torno de 2 vezes ao dia, porque eu conseguiria administrar uma dose, desculpa que eu passei, deixa eu desenhar aqui de novo. Então, administrar 2 vezes ao dia. Nossa, tá difícil. Vamos considerar que aqui ficou abaixo de 3. Porque aqui eu consigo garantir que... Desculpa, gente, que em todo momento a minha concentração do antibiótico está acima do 5, mas está abaixo da dose que pode gerar toxicidade ao paciente. Gente, esse slide ficou trocado com aquele, tá? Eu volto no slide anterior, que eu queria falar sobre esse slide. Então, ao se escolher uma dose e ao se escolher o tempo, a posologia desse fármaco, eu tenho que garantir que o fármaco seja administrado uma nova dose antes que a concentração do antibiótico fique abaixo do 5. E garantir que essa dose, esse efeito cumulativo da dose, não ultrapasse a concentração, a margem de segurança desses fármacos. E aqui existe esse exemplo, é a concentração, a administração incorreta do antibiótico. Então, por exemplo, esse antibiótico era para ser tomado, no exemplo acima, em 3 doses diárias, então de 8 em 8 horas. Então, vamos considerar aqui 6 horas da manhã, 2 horas da tarde e 10 horas da noite. Esse é o esquema posológico desse fármaco, numa dosagem de 500 miligramas, para garantir que a concentração do fármaco no local da infecção fique acima do 5. Só que o paciente, ele falou assim, não, esse esquema 3 vezes ao dia, eu esqueço. Esse negócio, eu vou trabalhar e todo dia esqueço de tomar a minha dose. E eu só tomo a dose de manhã e a dose no meio, logo quando eu chego do trabalho. Então, o que acontece? Era para ele tomar 2 horas, ele chega do trabalho às 7. O que acontece? De 2 às 7, não vamos colocar de 2, mas de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, até 7 horas da noite, o que acontece? A concentração do antibiótico fica abaixo do 5. E aí, essa figurazinha, eu gosto muito dela. Porque o que acontece? A antibiótico terapia, ela tem que ser administrada no tempo correto e pelo período correto. Por quê? Quando eu tenho a infecção estabelecida e eu começo a fazer o uso do antibiótico de forma efetiva, eu vou impedir que essas bactérias, elas formem colônias. Porque quando elas estão em colônias muito estabelecidas, bem estabelecidas e grandes, elas criam mecanismos protetores, e esses mecanismos protetores diminuem a capacidade de penetração desse antibiótico. Então, administrar o antibiótico no tempo correto significa que eu vou atingir essas bactérias em uma, como eu posso falar, em uma forma mais sensível e garantindo a eficácia terapêutica. E para quê? E considerando essa eficácia terapêutica, nós consideramos que em torno a concentração do antibiótico, ela deve estar acima do 5, gerando um efeito inibitório em torno de 80% a 90% do tempo. Se ficar abaixo desses fatores, eu não atingir a minha concentração ideal do antibiótico. Então, significa
que ou minha dose está errada, ou meu esquema posológico está errado, ou o meu período de administração desse antibiótico está errado. Então, isso são todos fatores que afetam na eficácia da terapia antibacteriana. Além disso, o que seria ideal para toda situação quando eu tenho uma infecção? O ideal seria, para promover a escolha racional do antibiótico, seria fazer o isolamento e a identificação do micro-organismo responsável pela infecção. Ao isolar e identificar, eu tenho certeza qual é o agente causador daquela infecção. Na maioria das infecções, por exemplo, nós não sabemos exatamente qual o agente causador, e sim, nós definimos uma possibilidade dos principais agentes etiológicos daquela infecção bacteriana. Quando eu isolo e identifico, eu consigo selecionar esse antibiótico de uma forma definitiva, ou seja, eu selecionei aquele fármaco de acordo com o micro-organismo que está levando aquela infecção. Mas nem sempre isso é possível. Então, o que nós observamos? Por que nem sempre é possível? Por exemplo, o crescimento bacteriano fora do organismo é muito baixo. Eu não consigo fazer a identificação do organismo de uma forma efetiva, eu não consigo, e o ideal, além de isolar e identificar o micro-organismo, é definir a concentração inibitória mínima daquele antibiótico para aquela cepa que está infectando o paciente. Mas, se eu tenho uma infecção no meu tecido ósseo, como é que eu faço o isolamento e identificação desse micro-organismo? Eu vou sair fazendo toda infecção que eu tiver, eu vou fazer biópsia. Existem algumas infecções que são necessárias, sim. Quando a gente observa uma refratariedade, quando a gente tem uma gravidade, mas nem sempre eu consigo também localizar exatamente esse local da infecção. E aí, eu não consigo fazer essa escolha racional. Isso daqui acontece muito quando a gente faz teste de sensibilidade e a identificação do micro-organismo, principalmente para infecções de trato urinário. Então, infecções de trato urinário, isso é uma realidade muito grande da escolha racional do fármaco. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo a possibilidade de fazer essa escolha racional, a gente observa muito erro na prescrição desses fármacos, e a gente observa muita resistência bacteriana nessas infecções de trato urinário, com o uso indiscriminado de antibiótico terapia. Então, isso daqui é o ideal, mas nem sempre é o possível. Então, com os testes de sensibilidade e eficácia. Então, isso seria o ideal para todas as infecções, que a gente conseguisse isolar o organismo, identificar e fazer teste de sensibilidade. Professora, mas para tratar uma sinusite eu vou fazer isso? Eu vou pegar um suave, tentar chegar no seio paranasal? Não. A gente vai fazer o tratamento que nós chamamos empírico. Então, quais são os principais micro-organismos que levam à infecção dos seios da face? Então, nós temos hemófilos, por exemplo, que é um micro-organismo muito comum. Então, a gente vai selecionar essa terapia antimicrobiana de acordo com os micro-organismos mais prevalentes. Por exemplo, para uma infecção de garganta, qual o micro-organismo mais comum que leva àquela infecção? São os streptococos. Então, eu vou direcionar a minha terapia para essa terapia empírica, que é o mais comum para fazer o tratamento. Só que é possível fazer, o ideal seria que a gente fizesse teste de sensibilidade e eficácia em todas as situações. Então, dentro desse fato, aqui, só para a gente voltar aqui, para a gente entender. Aqui eu tenho um exemplo da administração de um fármaco quando ele foi desenvolvido. Então, essa é uma curva dose-resposta. Então, aqui eu tenho a dose do meu antimicrobiano e a minha resposta terapêutica. Então, esse fármaco, vamos considerar aqui, vamos dar o exemplo da azitromicina, que é um exemplo real. A azitromicina, quando ela foi lançada, a azitromicina tem um espectro de ação amplo,
atinge gram-positivas, gram-negativas e algumas bactérias atípicas. Então, a azitromicina, ela foi muito utilizada no seu lançamento lá na década de 90, para tratar infecções respiratórias. Por quê? Pelo seu conforto posológico e pela terapia reduzida. Então, para tratar uma infecção respiratória de vias aéreas superiores, era necessário 3 dias de administração de azitromicina na dose de 500 miligramas. Que aí eu tinha a eficácia total, ou seja, a resposta de 100% é a morte de 100% desses micro-organismos. Então, eu tinha essa eficácia total. E, devido a essa comodidade posológica, e até 2010, a prescrição de antibióticos, a venda ela não exigia retenção de receita, então tudo que a pessoa tinha, ela tomava azitromicina. Ela tinha dor de garganta, ela tomava azitromicina. Ela tinha dor de cabeça, ela tomava azitromicina. E ela ia, pedia e comprava. Tomava 3 dias, uma vez ao dia, olha só que maravilha. E tratava tudo, até mesmo o que não era infecção bacteriana. E com esse uso indiscriminado, o que aconteceu? Começaram a selecionar cepas que carreavam uma certa resistência. E essas cepas carregando uma certa resistência demonstrou que eu precisava ter uma concentração maior dessa azitromicina para conseguir controlar essa infecção. Então, aqui, vamos considerar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar aqui que eu tenho aqui uma concentração logarítmica. Então, aqui, eu precisei de uma dose em torno de 30% maior. E hoje, para tratar infecções de vias aéreas superiores, a gente faz a administração de 5 dias de azitromicina na dose de 500 miligramas. Por quê, professora? Porque o uso indiscriminado favoreceu a seleção de micro-organismos que carregam uma certa resistência. E eu preciso de uma dose maior. Então, só que eu consigo ainda utilizar esse fármaco para tratar essas infecções? Sim. Eu aumento a dose. Aqui, nesse caso, não aumentou a dose, mas aumentou a dose do tratamento total. Não aumentou a dose diária, mas do tratamento total. Então, aqui eu precisava de 1,5 grama de azitromicina para tratar a infecção, e agora eu preciso de 2,5 gramas para tratar essa infecção. Então, um aumento mais de 70% dessa dose, para tratar a mesma infecção. E isso já é padrão, para conseguir erradicar. Mas eu tive a falha terapêutica total? Não, eu consegui corrigir. Mas sabe qual o problema do uso indiscriminado? Que esse daqui já é um padrão de resistência a micro-organismo. Só que o pior padrão de resistência é esse daqui, é esse segundo gráfico aqui. Que esse gráfico demonstra que aqui era o comportamento do antibiótico quando ele foi lançado. E aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, tratamento de gonorreia com penicilina. E aí a gente vai lembrar lá da lixeiria. Então, da década de 40, 50, 60, né, se tratava gonorreia com penicilinas e com grande eficácia. Hoje, o que acontece? E aí, só que as pessoas começaram a usar de forma indiscriminada. Então, melhorava o sintoma clínico, abandonava o tratamento. Então, o que acontecia? Ele selecionava aquelas bactérias que carreavam uma maior resistência à penicilina. Até que hoje, 100% das bactérias são resistentes, todas as cepas são resistentes à penicilina. E aí eu abandonei o tratamento, e é esse tratamento aqui. Então, por exemplo, se eu tentar tratar Neisseria gonorreae com penicilina, eu posso aumentar essa dose de uma forma indefinida, que eu não vou conseguir erradicar essa infecção. Eu não vou conseguir atingir 100% de eficácia. Então, quando eu tenho esse padrão de resistência, eu abandono a farmacoterapia para aquela
aquela classe de antibióticos, ela deixa de ser efetiva para aquele tratamento. E isso tem acontecido em uma frequência cada vez maior. Então, aqui eu desenvolver uma resistência do micro-organismo ao fármaco. Aqui eu tenho uma resistência, mas essa resistência é parcial. Ao aumentar a dose, eu consigo debelar essa resistência. Só deixa eu olhar a hora aqui, só para eu não me perder. 9h30. 9h30, obrigada. Outro fator importante para estabelecer o tratamento, e aqui é aquele fator que a gente tinha falado anteriormente, que é considerado o efeito pós-antibiótico. O que seria o efeito pós-antibiótico? Existem alguns fármacos que a relação entre a concentração máxima que ele atinge no organismo, ou seja, a concentração máxima que ele atinge no local da infecção, acima, em comparação ao sim, ela é muito elevada. E quando essa concentração máxima é muito acima da concentração inibitória mínima, eles conseguem inibir a multiplicação bacteriana mesmo após a queda dessa concentração por um tempo prolongado. Então, como exemplo, nós temos as fluoroquinolonas e os aminoglicosídeos, ou seja, a concentração do antibiótico no local da infecção ela é tão elevada que mesmo que a concentração plasmática diminua, a concentração plasmática diminuiu, porque eu não dei uma nova dose, mas a concentração no local da infecção é tão elevada que ela fica acima do 5. E aí garante esse efeito prolongado do antibiótico. E o que nós observamos? Qual é a vantagem disso? Isso a gente não pode falar para o paciente, mas se ele esquecer uma dose, ele atrasar aquela dose, eu não tenho tanto prejuízo terapêutico. Então, quais antibióticos que têm esse efeito pós-antibiótico muito marcado? Então, alguns macrolídeos, como a azitromicina. Então, entre os macrolídeos, só a azitromicina tem esse efeito pós-antibiótico muito marcado. Aminoglicosídeos como classe, como um todo, e as fluoroquinolonas. Entre as quinolonas, aquela que tem o átomo flúor, que nós vamos ver, por exemplo, o levofloxacino, o moxifloxacino, o gatfloxacino, são alguns exemplos de fluoroquinolonas. Então, eu tenho esse efeito antibiótico. E aí, isso garante o quê? Uma eficácia prolongada. Mesmo que eu encerro o tratamento, eu tenho efeito desse antibiótico posterior. Por exemplo, num tratamento com 3 dias, que era o usual da azitromicina, o seu efeito de 72 horas, ele ficava ainda mais 48 horas no organismo, exercendo efeito antibacteriano efetivo. Então, esse efeito se prolongava desse antibiótico não por 3 dias, e sim por 5 dias. Então, é esse efeito que nós consideramos e é importante. Agora, existem alguns antibióticos que os parâmetros farmacocinéticos ou farmacodinâmicos, eles dependem do tempo. Ou seja, então aqui, o que nós observamos? Que a sua eficácia máxima desse antibiótico vai estar relacionado com o tempo administrado, e não tanto com a dose. Então, ele só vai atingir a eficácia máxima quando eu atingir o tempo médio preconizado de tratamento. E aí, é um antibiótico em que a ação é dependente do tempo. Então, todos os fármacos beta-lactâmicos, eles vão ter essa ação dependente do tempo. E essa ação dependente do tempo, o que a gente observa? Eu preciso administrar esse fármaco por um determinado período de dias para conseguir a efetividade máxima. E a gente vai entender, depois, quando for falar dos mecanismos de ação dos fármacos, porque todos os fármacos beta-lactâmicos, a sua atividade é tempo dependente e não concentração dependente. Então, nós vamos observar isso posteriormente. E todo aquele fármaco que tem uma ação tempo-dependente, ele não tem efeito pós-antibiótico. Assim que eu finalizo a sua administração,
quando a meia-vida dele passar várias meias-vidas e a concentração plasmática ficar abaixo do sim, o que acontece? Esse efeito do antibiótico, ele se cessa no meu organismo. Então, nós observamos que pular uma dose ou esquecer de fazer a administração de um fármaco beta-lactâmico, como ele é tempo-dependente, isso pode gerar um prejuízo da terapia, porque ele vai entrar nesse fato aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para a gente enxergar. Ele vai entrar nessa situação aqui, porque quando eu esqueci de tomar aquela dose, a concentração do antibiótico vai ficar abaixo do sim, e aí eu posso prejudicar a eficácia deste tratamento. Esses são os fatores que a gente estava falando, principalmente envolvendo aspectos farmacocinéticos. Só que existem fatores que eu tenho que considerar também de uma farmacocinética de características genéticas que podem se diferir de população em população, que podem afetar os parâmetros farmacocinéticos e, consequentemente, causar uma variabilidade da resposta ao fármaco. Esses perfis farmacocinéticos diferentes de cada paciente, ele pode gerar desde uma falha terapêutica ou até mesmo efeitos tóxicos no organismo. E aqui, um dos exemplos, por exemplo, quando a pessoa faz o tratamento para tuberculose, a isocianida é um dos fármacos de escolha, porque a gente tem uma combinação de fármacos, mas ele é um dos fármacos que entram na escolha do tratamento para tuberculose. Mas existem pacientes que são considerados acetiladores rápidos. Então, através do quê? Esse paciente, ele tem um polimorfismo, uma variabilidade genética populacional, que ele tem a capacidade de acetilar esse fármaco de uma forma muito rápida, metabolizando esse fármaco de uma forma acelerada no organismo e fazendo com que a concentração do antibiótico fique abaixo do sim, porque o processo de metabolismo dessas pessoas são acelerados. Então, identificar esses acetiladores rápidos é importante para estabelecer a terapia, o coquetel terapêutico para o tratamento da tuberculose. Porque todo acetilador rápido, ele não pode fazer o uso do coquetel padrão, devido à chance de falha terapêutica de uma forma tão grande. Além da variabilidade genética que pode afetar nessa farmacocinética populacional, existem outros fatores que estão relacionados com a pessoa. Então, que é a presença de comorbidades, a possibilidade de interações farmacológicas. Então, ao fazer o uso de uma tetraciclina, e esse paciente, por exemplo, está fazendo tratamento de doença de refluxo de gastroesofágico, e aí ele toma o IBP no mesmo horário que ele toma a tetraciclina. Então, eu tenho uma redução da capacidade de absorção desses fármacos. Ou esse paciente faz o uso de suplementação de cálcio. É uma mulher que está suplementando cálcio devido a uma osteopenia. Ela faz o uso dessa tetraciclina junto com a administração de cálcio. A absorção vai ser afetada e aí a minha concentração do antibiótico vai ficar abaixo do sim, e eu vou ter falha terapêutica. E também a correção, isso se torna muito importante, a correção da dose de acordo com as medidas antropométricas do paciente. Então, porque isso pode afetar a concentração do antibiótico. Geralmente, as doses estabelecidas, ela considera uma faixa aí para paciente que está dentro do peso normal e até sobrepeso. O paciente com grau de obesidade, geralmente eu tenho que rever essas doses, porque a distribuição pode ser prejudicada devido a uma maior distribuição em tecidos, no tecido adiposo. E aí, consequentemente, a concentração local da infecção do antibiótico pode ficar abaixo do sim, e isso pode afetar a terapia. Então, também tem que ser revista e avaliada em situações específicas. Então, esses são os principais fatores e considerações farmacocinéticas que podem afetar a efetividade desses antibióticos, e isso vai afetar a seleção
desse fármaco antibiótico no tratamento de uma infecção. Agora, os aspectos farmacodinâmicos estão envolvidos principalmente na seleção do mecanismo de ação que esse fármaco vai estabelecer. Então, nós temos alguns mecanismos de ação de uma forma geral, que eu posso ter um alvo exclusivo daquele micro-organismo, um alvo seletivo do micro-organismo e um alvo comum entre o micro-organismo e o hospedeiro. Então, os fármacos mais seguros e que têm menores efeitos colaterais ao paciente são geralmente os fármacos em que o alvo terapêutico ele é exclusivo daquele micro-organismo. Então, por exemplo, professora, todos os fármacos inibidores da síntese da parede celular, o mecanismo de ação é exclusivo para a bactéria. Por quê? No nosso organismo, nós não temos síntese de parede celular. Então, eu não vou inibir nenhuma via bioquímica do meu organismo. Então, a chance de promover efeitos adversos desse fármaco é menor do que, por exemplo, para aquele fármaco que tem uma via seletiva ou comum. Então, exemplo aqui de classes, a classe das penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos, carbapenêmicos, todos eles vão atuar sobre a síntese da parede celular bacteriana. Consequentemente, tem menos efeitos adversos ao paciente. Não significa que não exista, porque boa parte dos efeitos adversos essa classe de fármacos está relacionado com efeitos de resposta de sensibilidade ao fármaco, de sensibilidade alérgica. Então, ele pode causar uma sensibilidade, mas esse efeito adverso não está relacionado com o mecanismo de ação do fármaco. Os alvos seletivos. Então, por exemplo, aqui eu tenho como exemplo de classe de antibióticos as sulfonamidas. Então, eles vão atuar... Então, o que é um fármaco seletivo? Ele atua em uma via bioquímica que ela pode existir no hospedeiro, então, naquele organismo, e existe na bactéria. Só que a bactéria, ela tem uma isoforma exclusiva da proteína, o patógeno tem uma isoforma exclusiva daquela proteína que está sendo afetada, ou seja, que o fármaco se liga e impede a ação. Então, por exemplo, nós temos aqui os inibidores da dihidrofolato redutase, e aí as diaminopirimidinas como classe e as sulfonamidas se encaixam aqui, são alvo seletivo. Mas sabe qual o problema? Que seletivo não é exclusivo. Então, se eu aumentar a dose, pode ser que esse fármaco, ao dar uma dose muito elevada, eu perco essa exclusividade de ação na isoforma do patógeno e passo a agir na via bioquímica de humanos, e aí eu aumento a chance de efeitos colaterais ao paciente, efeitos adversos. E uma via comum, nós observamos que essa é a menos utilizada entre os fármacos antibióticos, porque essa via bioquímica como que é afetada pelo fármaco, ela é comum no micro-organismo e na bactéria. Mas por que ela vai levar a uma morte da bactéria primeiro? Porque a necessidade metabólica de multiplicação e de atividade da bactéria para uma determinada via, ela é maior do que o micro-organismo, do que o humano. Então, o que acontece? Eu vou bloquear essa via da bactéria com maior efetividade do que o bloqueio na atividade humana, mas são fármacos com muitos efeitos adversos, e hoje praticamente a gente não usa, só em situações muito específicas. Então, aqui são os conceitos gerais para eu selecionar um antibiótico. Agora, e olhando com propriedade no fármaco, com distribuição farmacocinética, com o tipo de efeito, se é tempo dependente, se é concentração dependente, ou se de acordo com a farmacodinâmica. Agora, quais fatores que podem auxiliar? Como eu falei, a terapia ideal com antimicrobiano era a gente pegar, isolar aquele micro-organismo, identificar, fazer o teste de sensibilidade e, após isso, estabelecer a farmacoterapia. Mas existem duas situações que impedem
essa atitude a todo momento. Primeiro, nem sempre aonde a infecção está ocorrendo é uma via acessível e que eu consigo pegar uma amostra. Existe também, na verdade, são 3 limitações. A acessibilidade da amostra, outro fator, as técnicas laboratoriais. Então, existem micro-organismos que fora do ambiente corporal, o crescimento dele é muito complexo, é muito difícil. Então, se ele não cresce, eu tenho dificuldade, naquela amostra vem um pouquinho de micro-organismo. Nem sempre eu consigo identificar a tempo. Então, eu preciso fazer uma colônia para fazer o crescimento, e para fazer o teste de sensibilidade, eu preciso ter uma colônia daquela cepa. E nem sempre esse crescimento é muito lento. Então, por exemplo, um teste de sensibilidade, quando ele é feito, a média laboratorial são 7 dias. Quando no ambiente hospitalar, dependendo do micro-organismo, e tem uma urgência muito grande, e se for um micro-organismo de crescimento rápido, ele demora 3 dias. Mas, por exemplo, existem micro-organismos que demoram a crescer 14 dias no ambiente laboratorial. E aí, se eu tenho uma infecção que exige uma certa gravidade, eu vou esperar 14 dias, 7 dias para tratar o paciente? Pode ser, e aí vem aquele conceito, que eu tenho que entrar com antibiótico no tempo certo. Então, se eu espero muito essa infecção se estabelecer, eu vou ter maior dificuldade para o tratamento. Então, nem sempre eu consigo. E aí, o terceiro fator é a gravidade do paciente. Então, o paciente, quando ele tem uma gravidade elevada, ele não pode esperar. Nem sempre eu posso até mesmo esperar 3 dias, significa entre a vida e a morte do paciente. Então, esses fatores seriam o ideal. Isolar, identificar e fazer teste de sensibilidade. Mas, na prática, isso nem sempre ocorre. E quais são os fatores que auxiliam, não na escolha de um antibiótico, mas na determinação se é necessário entrar com antibiótico terapia ou não? Então, a gente pode fazer o uso de testes laboratoriais indiretos, ou seja, através do exame de sangue, a gente consegue determinar, por exemplo, não determinar, mas ter indicativo se aquela infecção é bacteriana ou se é uma infecção viral, ou se eu tenho as 2 infecções presentes. Então, dentro disso, o que a gente observa? Quando eu tenho uma infecção bacteriana, eu vou observar o aumento da minha quantidade de leucócitos. E além do aumento dessa quantidade de leucócitos, o que eu vou observar? Eu vou ter uma alteração do padrão desses leucócitos que estão presentes na circulação sanguínea. Então, quando a gente fala do desvio para a esquerda escalonado, ou seja, eu começo quando eu tenho uma infecção bacteriana. Então, para a infecção bacteriana, os neutrófilos são a principal linha de frente para começar a combater aquela infecção. Então, o que a gente observa? Quando eu tenho desafio de uma infecção presente, eu começo a aumentar a minha produção de leucócitos. E entre os leucócitos, eu aumento muito a minha quantidade de neutrófilos. E como eu aumento de uma forma muito grande essa produção de neutrófilos, eu começo a disponibilizar células até mesmo imaturas para a corrente sanguínea. E aí eu observo o desvio à esquerda escalonado da presença dessas moléculas, dessas células na minha corrente sanguínea. Então, isso é um fator que indica a possível presença de uma infecção bacteriana. Outro fator é que, ao visualizar, não é só a quantidade, mas ao visualizar essa amostra sanguínea, observa-se que os neutrófilos, eles têm a presença de granulações tóxicas e vacúolos neutrofílicos. Então, é o outro indicativo de uma infecção bacteriana. Por exemplo, diferentemente, quando eu tenho uma infecção viral, pode ser uma infecção viral ou a presença de também tumores, eu vou ter o quê? Principalmente um aumento da minha síntese de linfócitos T. Então, esses fatores significam que eu posso fechar que eu tenho uma infecção, que eu tenho certeza que eu tenho uma infecção bacteriana,
e falar assim, essa infecção é causada por Pseudomonas, não, essa infecção é causada por Staphylococcus. Não, eu não consigo chegar, eu não tenho amostra, mas eu tenho um indicativo, e aí é um fator. Esses fatores são importantes para a entrada de um antibiótico, mesmo que eu não tenha certeza de qual é o agente causador. E aí, sempre que possível, eu retiro uma amostra, e aí eu vou selecionar aquela antibiótico terapia de acordo com os sintomas. Então, se os sintomas são respiratórios do paciente, então eu vou selecionar o espectro. Eu tenho exame de sangue, eu estou tendo, por exemplo, apresenta a minha leucometria está em 20.000. Eu tenho um desvio à esquerda presente e muito claro. Então, com escalonamento de bastonetes, metamielócitos e mielócitos. Então, isso é um indicativo muito grande que eu tenho uma infecção bacteriana. Mas qual bactéria eu não consigo determinar. Só que aí, como eu vou selecionar esse antibiótico até que seja feita ou seja possível a identificação dessa bactéria? Vai se selecionar através. Então, nas infecções respiratórias, quais são os micro-organismos mais comuns? Então, faz-se uma lista. Dentro dessa lista de micro-organismo comum, essa, por exemplo, é uma pneumonia. Essa pneumonia foi por aspiração? Então, se é uma pneumonia aspirativa, eu tenho a maior chance de ter gram-negativos e anaeróbicos. Não foi uma pneumonia aspirativa. Ela foi adquirida no ambiente hospitalar. Então, nesse ambiente hospitalar, quais são os micro-organismos mais comuns desse hospital que tem as infecções? Não, é uma pneumonia adquirida na comunidade. Então, pneumonia adquirida na comunidade, quais são os micro-organismos mais comuns? E aí, a partir dessa característica, com sintomas clínicos do paciente, em conjunto com o exame de sangue, inicia-se a antibiótico terapia, para a gente não deixar esse paciente agravar, para a gente não perder este paciente. Agora, existem laboratórios, testes laboratoriais diretos, só que eles são mais rápidos. Então, nem sempre eu consigo identificar o micro-organismo completamente, mas eu consigo determinar se é ali, por exemplo, a cloração de Gram. Então, eu coletei a amostra daquele paciente e eu observei, eu faço a cloração de Gram, que é uma avaliação imediata, que o teste sai de forma praticamente imediato e já me direciona se eu vou direcionar para uma terapia de gram positivo ou gram negativo, potencializar uma terapia gram positiva ou gram negativa, por exemplo. Pode-se fazer culturas, mas elas são menos comuns. Os testes imunológicos e moleculares, eu não observo uma aplicação direta, hoje no Brasil, não uma realidade direta, e os testes de sensibilidade, então, que também são mais demorados. São exames laboratoriais diretos, mas que demoram mais tempo. O mais rápido, por exemplo, nesse paciente com pneumonia, além do teste da avaliação do hemograma do paciente, pode ser o quê? Um exemplo, fazer uma cloração de Gram para tentar direcionar essa terapia. Existem outros exames, por exemplo, que hoje auxiliam muito, por exemplo, para infecção respiratória, como procalcitonina. Então, existem outros marcadores importantes, além da cloração de Gram, que podem identificar. Mas sempre essa seleção tem que estar associada com a característica clínica do paciente. E aí, por que entrou com antibiótico? Professora, mas eu estou fazendo um uso indiscriminado, eu não tenho certeza. Só que existe um tempo, o tempo da aplicação da antibiótico terapia. Talvez se você perde esse tempo, você pode perder esse paciente de acordo com a gravidade dele. E isso é um dos fatores que auxiliam nesse processo. Agora, outro fator que está relacionado, né, que pode afetar a seleção do agente terapêutico, são os fatores que estão ligados à patologia em si. Então, quais fatores estão associados à patologia que pode impactar na seleção do agente terapêutico? Em primeiro momento, a gravidade da doença. A gravidade da doença vai determinar a via de administração desse fármaco, o espectro de ação e a dose administrada. Então, se o paciente ele chega com infecção de trato urinário,
em que ele já tem características de uma pielonefrite, e dentro dessa pielonefrite, ela está caminhando para um quadro de sepse, então a via de administração, eu estou tratando uma ito, uma infecção de trato urinário, mas ela tem sinais, e dentro dessa ito é uma pielonefrite. Só que o paciente está com febre, ele está já tendo alterações pressóricas, então ele tem indicativos de caminhar de uma gravidade muito grande. Então, uma infecção de trato urinário normal, eu vou tratar com o quê? Pela via oral, esse fármaco. Geralmente, se é uma infecção de trato urinário sem gravidade, sem nenhuma complicação, com poucos sintomas, eu vou esperar o resultado do antibiograma, e depois do resultado do antibiograma, eu começo a tratar o paciente. Professor, o antibiograma demora 7 dias. O paciente está pouco sintomático, ele pode esperar. Agora, se o paciente, nesse caso, ele não pode esperar o antibiograma, então a gente vai começar a tratar esse paciente de forma imediata. Professora, mas eu não sei qual micro-organismo. 90% das infecções de trato urinário são por E. coli. Então, a gente vai direcionar, e quase 99% são gram-negativas. Então, a gente vai selecionar uma antibiótico terapia direcionado para bactérias gram-negativas, começa pela via de administração, como esse paciente tem risco de sepse, começa a administração por via intravenosa, e eu vou dar uma dose maior, eu vou dar uma dose de ataque para este paciente. Então, a gravidade, olha só, a gravidade da doença mudou. Quando eu vou iniciar a antibiótico terapia, então eu vou começar de uma forma imediata, a via de administração e a dose do antibiótico. Outro fator, local onde a doença foi adquirida. Então, a gente sabe que, por exemplo, existem padrões de resistências bacterianas que eles são específicos de um local. Então, por exemplo, para tratamento de infecções em neonatos, aqui em Belo Horizonte, obrigatoriamente o tratamento padrão é de ampicilina com sulfabactam. Por quê? Porque se eu usar somente ampicilina, eu já tenho uma resistência bacteriana. A população bacteriana que leva à infecção de neonatos, ela já é uma população resistente. Então, o que ocorre? Eu tenho que garantir que eu não tenho falha terapêutica. Agora, por exemplo, eu tive uns alunos de medicina que eles fizeram estágio em Belo Vale, eles faziam um projeto. E aí, eu dei aula de antimicrobianos para essa turma, e aí veio um aluno para mim assim, professora, lá eles tratam infecção em neonato somente com ampicilina, não associam sulfabactam, eles estão tratando errado. Aí eu falei assim, estão tratando errado? Por quê? Ele não, tem que associar o sulfabactam por causa da resistência. Eu falei, os bebês estão sobrevivendo? Ele falou assim, estão. A taxa de mortalidade é baixa? Sim, é baixa. Eu falei assim, o tratamento está correto. Mas por que eu tinha que colocar o sulfabactam, que é um inibidor de beta-lactamase, que contorna um padrão de resistência? Eu falei assim, não, porque a população, as cepas que geram a infecção em neonato, elas não carregam esse padrão de resistência. Então, por isso que a ampicilina é efetiva lá, o tratamento está correto, e eles não precisam associar o sulfabactam. Então, conhecer esse padrão epidemiológico é muito importante. E no Brasil, os profissionais de saúde têm uma mania de negligenciar padrão epidemiológico. Nós não somos treinados para avaliar a importância dessa informação. E isso na antibiótico terapia é fator decisivo para a seleção. Então, a gente tem que ficar mais atento aos padrões que estabelecem. E aí, isso está diretamente relacionado com o quê? Com a suscetibilidade microbiana local, ou seja, com o padrão de resistência daquela região. Outro fator que pode interferir são as características e sintomas da doença, e também o estabelecimento de uma antibiótico terapia profilática quando se essa pessoa teve contato com pessoas próximas. Por exemplo, quando a gente faz antibiótico terapia profilática, pode ser com aquelas pessoas que tiveram contato com doenças, um exemplo é a tuberculose. Agora, fatores relacionados ao fármaco.
Então, fatores que afetam a escolha de um fármaco estão relacionados também com a sua atividade. Então, por exemplo, nós vamos ver que os fármacos antibacterianos, eles podem ser classificados em bactericidas ou bacteriostáticos. Então, o que são aqueles fármacos bactericidas? São aqueles fármacos que vão eliminar e vão matar aquele micro-organismo. Os fármacos bacteriostáticos, eles vão impedir o crescimento e o sistema imunológico do paciente que vai erradicar essa infecção. Então, por exemplo, e aí, isso eu não posso tirar esse efeito do fármaco, se ele é bactericida ou bacteriostático, com a gravidade da doença. Geralmente, quando o paciente está mais grave, a gente tem preferência de fármacos bactericidas. Por quê? Porque o paciente com alta gravidade, o que acontece? Esse paciente, o sistema imunológico dele está debilitado, então eu não posso contar com esse controle. Então, eu prefiro dar doses mais elevadas de fármacos bactericidas do que fármacos bacteriostáticos. Por exemplo, os fármacos aminoglicosídeos, eles têm efeito bactericida. E aí tem um fator, que o efeito bactericida é concentração dependente. Então, se eu aumentar a concentração desse fármaco, maior o efeito bactericida desse fármaco. Agora, eu também tenho fármacos bactericidas, só que a ação dele é de tempo dependente. Então, os fármacos beta-lactâmicos, como todos, e a vancomicina. Então, qual professora eu escolho? Depende da gravidade do paciente e da infecção, do espectro de ação desse fármaco. Então, e do tipo de infecção. Então, se eu tiver que escolher para um paciente de alta gravidade, ele tem sensibilidade tanto a aminoglicosídeo quanto beta-lactâmico, geralmente a gente começa com aminoglicosídeo em dose mais elevada, controla o paciente, insira um beta-lactâmico, e aí diminua a dose de aminoglicosídeo, porque o aminoglicosídeo, ele também ele gera muita toxicidade no meu organismo. Então, nossa senhora, o que eu fiz? Ai, gente, eu fiz alguma coisa que eu não sei desfazer. Então, vamos lá, mas dá para ver? Vocês continuam? Mas dá para ver. Dá para ver? Não ficou pequenininho, não? Depois eu descubro como se faz isso. Desculpa, gente. Mas dentro desse efeito, então, eu não consigo utilizar uma dose de aminoglicosídeo elevada por muito tempo, porque ela gera toxicidade. E aí eu posso alternar e eu posso fazer combinações. Eu posso começar com aminoglicosídeo, associar já um beta-lactâmico, e aí eu consigo fazer uma dose mais segura de aminoglicosídeo com beta-lactâmico e eu controlo essa infecção por um tempo maior, porque a aminoglicosídeo pode gerar nefrotoxicidade e ototoxicidade, dependendo da dose e dependendo do tempo que ele é administrado. Então, são fatores que eu não posso negligenciar, que eu tenho que ficar atento em relação ao paciente. E, por exemplo, existe uma situação que os aminoglicosídeos, eles não são efetivos em situações de anaerobiose, então isso deve ser levado em consideração. Aí, por exemplo, aqui, quanto um fármaco bacteriostático, professora, eu nunca vou utilizar bacteriostático, eles não são efetivos. Sim, eles são efetivos, se o meu sistema imunológico do paciente estiver competente, eles são extremamente efetivos e conseguem controlar a infecção com rapidez também. Então, macrolídeos como um todo, tetraciclinas, clindamicina, cloramfenicol, são fármacos que têm essa ação que nós chamamos bacteriostática. Então, ele impede o crescimento dessa colônia. Se eu não consigo multiplicar, o meu sistema imunológico consegue controlar essa infecção com grande efetividade. Agora, fatores relacionados ao paciente. Então, nós falamos que existem fatores que estão ligados à doença, mas existem fatores que estão ligados ao paciente, mais à doença. Esses daqui são fatores com as características do paciente em si. Então, por exemplo,
Eu já dei o exemplo do uso da isoniazida para o tratamento de tuberculose. Aqueles pacientes que são acetiladores rápidos, eu não posso usar isoniazida, porque a metabolização desse fármaco é muito rápida e a minha concentração fica baixa. Então, eu troco, por exemplo, eu faço a inserção do etambutol. Então, eu retiro ela do tratamento do meu coquetel de tratamento para tuberculose. Oi. Desculpa interromper, parece que não está passando mais o slide. Você mudou, não mudou o slide? Mudei. Então, deixa eu fazer. Eu não vou terminar a muda. apresentação e vou colocar de novo. Tá ok. E o Yuri mandou aqui no chat, perguntando onde que pode encontrar os fatores epidemiológicos de cada região. Isso aí vem outro fator, gente. Agora vocês conseguem ver? Mudou? Agora deu. Uhum. Então, isso vem outro fator. A nossa base de dados, ela é muito pequena. E, assim, epidemiologicamente, a gente está vendo, assim, com uma pandemia, o nosso controle de dados, ele é baixo. Existe um estudo que demonstra que fala que o Brasil, se for feita uma revisão de dados de óbitos por Covid, a gente já está em 410 mil mortos, e não 307. Então, assim, numa pandemia, a gente ainda não tem um controle real. E isso é muito difícil, Yuri, hospitais têm isso muito claro. Os hospitais, eles sabem muito bem o padrão de micro-organismos que tem, principais, que levam aquelas infecções naquele ambiente hospitalar. Quais são os micro-organismos com maior resistência? Então, o hospital, através da CCIH, que é uma comissão que envolve farmacêuticos, médicos, enfermeiros, e para determinar esse padrão de infecção. De uma certa forma, a observação para um farmacêutico trabalhando na dispensação é muito pelo padrão da prescrição e com sucesso e falha terapêutica. Mas falar que tem uma base do governo, tem uma base única que a gente consulta isso, eu desconheço. Olivia, você na medicina aí com os professores médicos, eles sabem, existe uma base única? Porque eu não conheço. Eu também desconheço, Nancy. Eu só conheço justamente o que você falou, né? A comissão intra-hospitalar para controle de infecções que direciona, né? Em relação aos micro-organismos mais prevalentes, mas um sistema que a gente possa acessar isso, eu também não sei. Mas eu acho que não existe, porque eu já procurei isso e não existe. Então, vai muito pelo padrão da observação, gente. É muito esse trabalho de observação desse padrão. E quem trabalha, por exemplo, em laboratório de análises clínicas, a gente também consegue ter essa noção muito clara. Então, assim, pelas amostras que chegam, pelo padrão das amostras que chegam no local. Então, lá dentro dos laboratórios, só que eles também fazem de uma forma muito isolada. Então, eu sei do padrão das minhas amostras, mas a gente não tem um banco de dados únicos. Quem sabe aí, vocês aí com essa tecnologia, essa era digital, se associem com os meninos da computação e vamos fazer aí um banco de dados único. Começando aí com os hospitais que tem essa informação, com os laboratórios, e aí, quem sabe pode ser aí o surgimento aí de uma ideia para um controle melhor das infecções. E os fatores relacionados ao paciente, então os genéticos nós já falamos, eu já estou acabando, tá, gente? Só deixa eu falar, só acabar essa seleção de agentes terapêuticos, eu sabia que essa aula não ia dar tudo. Eu vou gravar a parte de mecanismos de resistência e vou postar. Eu vou gravar isso hoje à tarde e posto para vocês até hoje à noite eu posto, tá bom? Então, fatores como idade, então tem toxicidades que elas são mais prevalentes e são maiores de acordo com a idade. Um exemplo é a ototoxicidade, que em idosos por aminoglicosídeos é maior. O clorofenicol não pode ser utilizado em bebês, porque eles podem levar a síndrome do bebê azul, porque o bebê não tem capacidade de metabolizar clorofenicol e levar uma toxicidade a esses bebês. A situação do paciente, como a presença de gravidez ou se são lactantes, então, tetraciclinas, elas podem gerar má formação fetal, alterando a formação óssea de pacientes. Então, geralmente, grávidas que fazem uso indiscriminado de tetraciclinas pode afetar a formação da dentição daquele bebê.
A sulfonamidas pode levar à hemólise no lactente, então a mulher que está amamentando não pode fazer o uso de sulfonamidas, e a presença de alergias. As alergias são muito comuns aos beta-lactâmicos, eles não geram efeitos colaterais devido a um mecanismo de ação, só que em torno de 10% das pessoas apresentam alergias a beta-lactâmicos, seja a penicilina, cefalosporinas ou aos outros beta-lactâmicos. Fatores relacionados ao paciente, nós já acabamos falando lá no início, só que só para reforçar, a presença de comorbidades, então se o paciente permeia com insuficiência renal, fazer o uso de um aminoglicosídeo, eu posso agravar essa insuficiência renal do paciente, então tem que acompanhar a função renal desse paciente se o aminoglicosídeo for imprescindível. A possibilidade de interações medicamentosas e também as disfunções renais, como eu já falei, circulatórias ou hepáticas podem afetar essa ação. E os últimos fatores que vão interferir na seleção de um agente terapêutico é a toxicidade, então eu tenho que avaliar o risco ou benefício ao paciente, o custo, né? Existem antibacterianos que a dose, ela pode chegar a R$1.000 a cada dose, e um tratamento pode ficar acima de R$30.000, os novos antibacterianos, e principalmente a distribuição desse fármaco, que é um fator imprescindível que nós falamos. Como eu sei que meu tempo acabou, então, como eu falei para vocês, eu vou gravar essa parte de resistência para passar para vocês, porque não vai dar, a nossa aula acabou agora. Então, eu gravo e mando até hoje à noite para vocês. Querem tirar mais alguma dúvida? Quem tiver dúvida, pode ir falando. Eu vou interromper já a gravação.